Olá, pessoal! Nessa aula nós iremos fazer uma breve revisão sobre os conteúdos já vistos ao longo da disciplina. Nós iremos falar sobre o conceito de bioética, sobre as teorias éticas, os princípios éticos fundamentais, ética em pesquisas científicas, a resolução 196, termo de consentimento livre e esclarecidos. Falaremos também sobre o conceito de biossegurança, os princípios gerais da biossegurança, os tipos de risco e os níveis de biossegurança. Então, vocês já devem ter um conceito do que seria bioética. Você já deve ter um conceito de bioética, que seria a ciência que tem como objetivo identificar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente proponíveis e denunciar os riscos das possíveis aplicações. Nós já falamos das teorias éticas, falamos de algumas, não todas. Eu destaquei aqui a que nós já conversamos, né, sobre ética de Aristóteles, sobre a ética utilitarista ou teoria utilitarista, a ética kantiana e a ética epicurista. A ética de Aristóteles, também chamada de ética da virtude, como ela é comumente conhecida também, ela primava o bem, ou seja, todas as ações do homem deveriam ser para o bem. Então, ele primava os resultados das ações e o homem deveria primar o bem. A teoria utilitarista, ela se baseava nas consequências de uma determinada ação. Já a ética kantiana, ela fundamenta os direitos humanos, ela se fundamenta nos direitos humanos. Ela diz que as pessoas deveriam ser tratadas com base no respeito e dignidade a qual todos têm direito. A ética epicurista já é uma ética, vamos dizer assim, mais egoísta, dizendo que a pessoa deve procurar seu próprio bem sem se preocupar com os outros. Então, por que a gente estudou essas teorias éticas? Nós estudamos as teorias éticas porque elas são utilizadas para solucionar determinados problemas, para refletir eticamente, analisar e refletir eticamente os problemas bioéticos e tentando solucionar esses problemas, seja problemas a nível individual ou coletivo, e também esses problemas em diversas áreas. Nós falamos sobre os princípios éticos fundamentais, que são 4, que foi proposto pelo relatório de Belmonte. Foi montada uma comissão norte-americana para a proteção da pessoa humana na pesquisa bioética comportamental, e essa comissão, então, elaborou esse relatório de Belmonte em 1978. Nesse relatório, a gente encontra os 4 princípios básicos, ou 4 princípios éticos fundamentais da bioética, que seria a autonomia, que se refere à capacidade do ser humano de se autogovernar, escolher e avaliar o que julgar melhor para si, a não maleficência, que diz que não se deve causar, e se causar algum dano, prevenir ou então retirar esses danos, procurando maximizar o número de possíveis benefícios. A beneficência, ela diz que deve-se prevenir os danos, retirar os danos e promover o bem, maximizar os benefícios e, ao mesmo tempo, minimizar os prejuízos. O princípio da justiça, ele visa garantir a equidade na distribuição de bens e benefícios para todos os seres humanos. Então, nós estudamos essas teorias de ética para fazer essas reflexões sobre determinados dilemas bioéticos. Durante o conteúdo da pesquisa científica, vocês viram que esse histórico da pesquisa científica, junto com o histórico da bioética, são bem relacionados. Então, o histórico da pesquisa científica se relaciona com o histórico da bioética, com o surgimento da bioética. E a bioética ela não foi proposta apenas como uma opção de disciplina em um determinado curso. Então, ela surgiu devido aos vários experimentos que cometeram várias atrocidades, utilizando os seres humanos como cobaia durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esses seres humanos, eles eram utilizados por pesquisadores, por médicos nazistas, e esses médicos e esses pesquisadores foram muito cruéis. Então, com isso, devido a esses experimentos cruéis, foi então proposto a ética em pesquisa científica, que tem como objetivo evitar que as pessoas que participam de estudos sofram qualquer tipo de constrangimento, dano ou prejuízo. Então, também foi proposto a montar os comitês de ética em pesquisa científica, que é conhecido pela sigla CEP, e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. Esses comitês e essa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa,
é um agrupamento de avaliação ética das pesquisas envolvendo seres humanos vinculados ao Conselho Nacional de Saúde. Então, qualquer pesquisa que envolva os seres humanos deve passar pelos comitês de ética em pesquisa e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. A resolução 196, ela é uma resolução que engloba todas as normas e regulamentos discutidos já em todo o mundo e que vai incorporar alguns aspectos sobre as pesquisas com seres humanos. Nessa resolução 196, a gente encontra o que é considerado como pesquisa em seres humanos. Então, as pesquisas em seres humanos são aquelas que são realizadas em qualquer área do conhecimento e que vai envolver indivíduos ou coletividades em sua totalidade ou partes, incluindo o manejo de informações e materiais. Também é considerada pesquisas envolvendo seres humanos, entrevistas, aplicações de questionário, utilização de bancos de dados e revisões de prontuários. Então, para elaborar, ou seja, para desenvolver um experimento, uma pesquisa científica envolvendo os seres humanos, tem que ser elaborado, o pesquisador ele deve elaborar um termo de consentimento livre e esclarecido. Esse termo é um documento obrigatório que deve ser assinado por aquela pessoa que vai participar da pesquisa ou por um representante legal dessa pessoa, né? E esse documento ele visa proteger o participante, o pesquisador e também a instituição. Nós vimos também o conceito de biossegurança. Creio que vocês também já devem saber qual o conceito de biossegurança, que é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço. E essas ações devem prevenir os riscos que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Como eu já falei, tem alguns princípios gerais da biossegurança, que são 6, né? São 6 princípios gerais, que são as análises de riscos. Essas análises de riscos, elas só podem ser feitas, analisadas, elaboradas, após ter sido, o ambiente de trabalho estar ativo, aí faz essas análises de riscos. Após fazer essas análises de riscos, devem ser adotadas medidas de biossegurança. Biossegurança, que são o uso de equipamentos de segurança, que são equipamentos individuais, e o uso de equipamentos de proteção coletiva. Então, num ambiente de trabalho também, deve ser elaboradas técnicas e práticas de laboratório, ou seja, as pessoas que vão trabalhar naquele ambiente de trabalho, elas devem fazer cursos de capacitação sobre as técnicas e sobre as práticas de laboratório. E em todo ambiente de trabalho deve ter um manual que vai ter que abordar sobre a higienização dos ambientes, tem que ter a recomendação sobre os produtos utilizados e deve conter também as orientações sobre os processos de esterilização. A estrutura física do ambiente também é considerada como um dos princípios da biossegurança, e essa estrutura física está relacionada à instalação elétrica e sanitária, também instalação de água, instalação de esgoto e outros tipos de instalação. O descarte apropriado dos resíduos, né, deve ser feito de maneira adequada para não contaminar o meio ambiente. Se forem produzidos resíduos, esses resíduos devem ser minimizados, ou então o local de trabalho deve procurar diminuir a produção desses resíduos. E o outro princípio da biossegurança é a gestão administrativa dos locais de trabalho. E a gestão administrativa ela vai ter que fazer análise de todos esses outros itens já comentados anteriormente dos princípios de biossegurança. Nós falamos também sobre os tipos de risco. Qualquer ambiente de trabalho está submetido a riscos, tanto o indivíduo que está trabalhando naquele ambiente de trabalho, como toda a comunidade que trabalha naquele ambiente de trabalho. Então, o que seriam os riscos? Os riscos são aqueles que apresentam uma condição de natureza biológica, química ou física e que pode estar apresentando algum dano ao trabalhador ou ao paciente, ou então aquele ambiente de trabalho. Então, são 5 os tipos de risco biológico, os tipos de riscos, que são os riscos biológicos, que são aqueles riscos que ocorrem à medida que vai sendo manipulados seres vivos em laboratórios, seres vivos patogênicos.
Os riscos químicos são aqueles inerentes à manipulação de produtos químicos que podem penetrar no organismo. Os riscos físicos são aqueles riscos provocados por algum tipo de energia. Os riscos ergonômicos são aqueles fatores que possam estar interferindo nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. E tem também os riscos de acidente, que são aqueles relacionados a arranjo físico e também à iluminação. Nós falamos também sobre os níveis de biossegurança, que eles são representados pela sigla NB. Então, são 4 níveis de biossegurança e eles são utilizados para estar contendo, né, aqueles organismos, aqueles agentes patogênicos. Então, o que seria a contenção? Quando a gente faz a contenção no laboratório, né, a gente tem como objetivo reduzir ou eliminar a exposição da equipe de um laboratório, visitantes e do ambiente aos agentes infecciosos ou contaminados. O nível de segurança 1, ele deve ser estabelecido naquele ambiente que está se utilizando de agentes biológicos da classe de risco 1, ou seja, daqueles agentes biológicos não patogênicos. O nível de segurança 2, ele deve ser adotado quando se utiliza agentes biológicos da classe de risco 2, ou seja, que são aqueles agentes biológicos de moderado risco individual e limitado risco para a comunidade, mas que vão estar provocando uma infecção tanto para o homem quanto para o animal. O nível de biossegurança 3, ele deve ser adotado, né, deve ser realizado quando se utiliza agentes biológicos da classe de risco 3, ou seja, aqueles agentes biológicos de alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Mas, para esses agentes biológicos, existem medidas de tratamento e também de prevenção. O nível de biossegurança 4, ele vai ser proposto quando se utiliza agentes biológicos da classe de risco 4. E também se utiliza agentes biológicos especiais. Já esses agentes biológicos, ele apresentam um alto risco individual e também para a comunidade e tem um grande potencial de transmissibilidade por via respiratória, ou a transmissão desse agente patológico ou agente biológico não é conhecida. Então, esses foram os principais tópicos que eu quis aqui destacar para vocês e que a gente viu ao longo dessa disciplina. Espero que vocês tenham incrementado os conhecimentos de vocês nessa área de bioética e de biossegurança